Sabemos que com a rotina corrida, a casa muitas vezes acaba ficando para o último item da lista lá. É bagunça, muita coisa acumulada e a casa, nossa casa, que deveria ser um lugar acolhedor, de repente está um caos. Mas calma, que hoje a gente vai te dar 5 dicas para você criar essa harmonia e bem-estar na sua casa usando o que você já tem. Eu sou a Jenny. E eu sou a Dani. Nós somos arquitetas, nós somos sócias e nós acreditamos que toda casa pode ter harmonia, pode ser um lugar acolhedor, mesmo na correria, mesmo com aquilo que você já tem e mesmo sem tempo, sem muito tempo. E o mais importante, antes da gente começar a dar as dicas, é você saber que você precisa ter uma meta clara, um plano de ação para que você consiga começar a tirar isso do papel e realmente tornar real essa mudança. Então, vamos às dicas. E a primeira delas é: elimine os excessos. Muitas vezes, né, Jenny, a gente recebe clientes lá no escritório e a gente identifica que o primeiro passo para eles é começar tirando. Ao invés de sair comprando itens novos e adicionando elementos, às vezes o que a gente precisa fazer para esse primeiro passo, para que se torne possível uma mudança, é tirar, desentulhar, ver o que não serve mais, o que está quebrado, o que não tem conserto, ou o que precisa ir para o conserto para depois continuar o processo. O segundo passo é organizar. Sabe aqueles fios aparentes, aqueles brinquedos jogados pela sala, quem tem criança sabe? E a gente sabe que tem como organizar tudo isso. A gente não precisa ter tudo isso aparente, né? Para que a nossa casa ela tenha uma paz visual, a gente sabe que nós vamos utilizar os elementos ali no dia a dia, mas depois, simplesmente você precisa ter um lugar para guardar cada uma dessas coisas. Esse momento da brincadeira, ele pode acontecer ali e depois aqueles brinquedos serem guardados. A mesma coisa os cabos, né? A gente tem alternativas hoje para organizar esses cabos de uma forma que eles fiquem ali meio que bagunçadinhos, mas está tudo escondido, você não precisa ficar vendo essa bagunça. Então, hoje tem alternativas inclusive bonitas, baús, cestos, que você pode inclusive enriquecer a decoração. Eu gosto de uma coisa que você fala, que é que cada coisa dentro da casa tem uma casinha, né? E é justamente isso, cada coisa tem o seu lugar. Quando cada coisa tem o seu lugar, fica muito mais fácil e rápido de você manter essa organização. Terceiro ponto, substitua as luzes frias por luzes quentes, se é que você ainda tem luzes frias na sua casa. Por que a gente fala isso? A luz fria, ela é uma luz que repele, é uma luz que superestimula. Então, você pode até ter um ambiente organizado, bonito ali, harmônico visualmente, mas o fato de uma luz branca, fria, que tem esse fundo azulado incidir na superfície, ela vai banhar tudo com essa luz e você vai ficar hiperestimulado. E isso colabora para essa sensação de casa caótica. O quarto item é: mude os móveis de lugar. O que isso significa? A gente recebe muitas pessoas, né, muitas reclamações, às vezes até de pessoas que acham que precisam mudar de casa porque o espaço está muito pequeno. E às vezes é só uma questão de ajuste com o que você já tem. Às vezes o espaço não tem circulação ao redor, a cama está encostada numa parede, às vezes só de você tirar ela ali e dar um espaço de circulação ao redor já vai te dar essa paz e essa clareza visual também. Uma das coisas muito importantes que a gente identifica é que as proporções muitas vezes estão erradas. Você tem uma sala pequena, mas o sofá é enorme, né? É desproporcional com o tamanho da sala e você não tem aqueles espaços que a gente fala de respiro. E isso é muito importante para a harmonia e respiro mesmo da tua casa. O quinto, mas não o último item, porque decidimos soltar mais uma diquinha extra, para quem ficou até aqui, um bônus para quem nos acompanhou até aqui, prefira itens maiores a itens menores em maior quantidade. O que isso significa? Nós tínhamos o costume, né, Jenny comenta isso às vezes, de ter muitas coisinhas pequenininhas e alguns até cacarecos. Então, para você compor ali, montar uma prateleira, deixar um ambiente, um lugarzinho de destaque, você precisa colocar muitas coisas para preencher isso. E mesmo assim, por mais que você preencha ali, vai dispondo uma coisa ao lado da outra,
muitas vezes esses itens não têm altura, então eles dão a ilusão que estão preenchendo, mas ainda parece que falta algo e ao mesmo tempo dá a sensação que está poluído. Então, na dúvida de se será que está muito, será que está pouco, tire todos esses itens de uma prateleira, de uma estante, de um rack ali da TV, tire e comece a reorganizar pelos itens maiores. Então, você tem um vaso maior, às vezes um vaso que você consiga colocar um arranjo de planta que vai ter uma altura maior, e depois disso você vai compondo com itens menores. E uma sugestão também que você sempre fala, né, Jenny, esses itens menores, geralmente as pessoas também têm algumas coleções de coisinhas de viagem, lembranças, coisas que gostam de guardar. Separe por temas, por coisas semelhantes. E aí você pode... Concentrar eles, né? Isso, concentrar numa bandejinha, numa cúpula de acrílico, num quadrinho. Às vezes dá para montar um quadrinho com alguns desses itens. E aí você destaca justamente dando importância para aquilo que é importante para você. Mas tem muita coisa que eu tenho certeza que você vai achar aí que é cacareco e que não tem mais espaço na tua casa. E a dica bônus é: não ignore o poder das plantas. A gente tem às vezes planta em casa, planta no jardim, e a gente pode usar elas para dentro da nossa casa, trazer elas para dentro. Aqui mesmo, eu moro em apartamento e eu tenho alguns vasos com guaimbé. E volta e meia eu faço alguns arranjinhos, corto, vou ali, podo eles e uso esses arranjos dentro da casa. Então, é uma dica que valoriza, a gente percebe o cuidado com a casa quando você faz, né? Quando você tira esse tempo, primeiro para cuidar de uma planta, de um ser vivo, é uma dedicação que você tem que ter ali. E as plantas, por favor, né, gente, vivas, não plantas naturais, a gente não está falando de plantas artificiais. É rapidinho de cuidar, né? Mas uma questão de hábito mesmo. Exato. É você sabendo, tendo a planta certa, você consegue cuidar, ainda ter uma casa decorada e ter esses pequenos detalhes, gestos de cuidado. Bom, é isso. Espero que com essas dicas você já comece a transformar a sua casa. O mais importante, tem que começar sabendo que é um processo, que não é rápido muitas vezes, mas que você pode começar sim com o que você já tem. E se essas dicas fizeram sentido para você, compartilhe esse vídeo, curte, deixa o seu like aqui e continua nos acompanhando no canal, que a gente quer soltar muitos outros vídeos relacionados à casa e te ajudar nesse processo também. Tchau! Muito bem, arrasamos. Quanto tempo que deu?